Três erros pelos quais as pessoas não atingem a fluência no inglês ou qualquer idioma. Hoje é dia 13 de outubro, October the 13th. E no mês de outubro eu decidi fazer vídeos explicando a pronúncia das palavras do dia. Cada dia é dia de alguma coisa, eu estava lá explicando a pronúncia. Quando eu fui procurar para saber do que era dia 13, eu pensei, bom, provavelmente é sexta-feira 13. Mas eu descobri duas coisas interessantes. Hoje, dia 13 de outubro, é o dia da língua inglesa. Pois é, hoje é dia do inglês. E também é o dia da falha. Bom, e aí eu poderia te ensinar a pronúncia dessas duas palavras. E ok, vamos lá. Em inglês se diz English. 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 O erro do brasileiro é usar o fonema I, que é o I do português, ao invés do I relaxado do inglês. Então os brasileiros, quando vão falar inglês, eles falam English. Essa pronúncia está errada, porque não é English, não é gli. A pronúncia é English, English, English. Ou eu poderia te ensinar também a palavra falha, que se diz failure. Essa palavra é difícil pra caramba, hein? Todo mundo erra na hora de pronunciar. Failure. É um L, mais a palatal, mais um schwa e um R no final. Failure. Só que daí eu me dei conta de que, poxa, dia 13 de outubro, ao mesmo tempo que é o dia da língua inglesa, é o dia da falha. Isso quer dizer alguma coisa. E aí eu decidi te contar 3 erros que as pessoas cometem para falharem no inglês. Primeira coisa é, você não está sozinho. Eu dou aula há mais de 15 anos e dei aula em quase todos os métodos possíveis. Wizard, CNA, Centro Britânico, Método Callan, Interchange, diversos métodos, diversas escolas antes de criar o meu próprio método. E eu percebi que 99% dos alunos não chegam à fluência na primeira tentativa. E eu vou te contar o porquê. O primeiro erro é prática. Os alunos acreditam que para melhorar o inglês, eles só precisam estar em contato com o inglês. Isso é um erro. Quando você ouve um podcast, você melhora a semântica, o significado das palavras, você melhora a sua audição, mas você não melhora a sua fala. Quando você escreve, você melhora a sua escrita, mas não a sua fala. E quando você lê, você melhora a sua leitura, mas não a sua fala. Então o que eu mais recebo de pergunta é: teacher, já ouviu um podcast, vai melhorar o meu inglês? Depende, a sua audição vai melhorar, a sua fala não. Teacher, eu vou ler um livro em inglês, vai melhorar o meu inglês? Depende, a sua leitura sim, a sua fala não. E por que não? Porque a fala é uma habilidade motora. Tem até um nome para isso, a motricidade. Para melhorar a sua fala em inglês, você precisa falar, ou seja, articular. A fala só melhora com os movimentos bucais. A nossa musculatura bucal é uma musculatura tanto quanto o nosso bíceps ou o nosso peito. E aí, eu te faço um indagamento. Você já ouviu falar de alguém que aprendeu a fazer taekwondo sem levantar a perna? Ou a fazer judô sem fazer as pegadas? Ou a tocar piano só lendo partitura, sem botar o dedo lá e usar a motricidade, ou seja, os movimentos motores? Alguém que aprendeu a tocar violão sem fazer a prática? Alguém que aprendeu a dançar só vendo vídeo no YouTube? Ou até mesmo alguém que aprendeu a dirigir um carro só com as aulas teóricas? Isso não acontece porque a prática é essencial. Falar o idioma não é um conhecimento. É uma habilidade. Então, qualquer outra coisa que você faça que não seja falar, vai fazer com que o inglês fique aqui, mas não aqui. Para o inglês chegar daqui até aqui, você precisa articular, falar, trabalhar a sua dicção. O segundo erro tem a ver com as nossas memórias. Os seres humanos têm 2 memórias, a de curto prazo e a de longo prazo. A memória de curto prazo, quando você aprende algo, ela vai apagar esse conhecimento depois de dias, semanas, às vezes até horas. É por isso que o sistema de provas nem sempre funciona. Agora, a memória de longo prazo pode reter um conhecimento por décadas. Não vou mentir para você, esquece, pode até esquecer. Mas quando um conhecimento vai para a memória de longo prazo, ele pode ficar lá para sempre ou até mesmo por décadas. Mas Felipe, como é que eu faço para passar um conhecimento da memória de curto prazo para de longo prazo? Você não vai acreditar. O maior professor, a maior técnica para fazer isso é o seu sono. Pois é, o nosso sono tem 4 estágios e um desses estágios, que aliás é o mais difícil de chegar, o mais profundo, é responsável pela consolidação de memórias e também de apagar as memórias que não são tão relevantes assim. Então, quando você aprende uma palavra em inglês e revisa aquela palavra várias vezes no mesmo dia, não vai ter o mesmo efeito de você revisá-la espaçadamente ao longo dos dias, semanas e meses, porque daí não é revisão espaçada. Você só vai ter
um período de sono se você revisar várias vezes no mesmo dia e dormir. Agora, se você revisa espaçadamente, você vai ter vários períodos de sono para consolidar esta memória. Um grande exemplo foi o meu ensino médio. Eu fui da 5ª série ao 3º colegial, ou seja, 8 anos, estudando inglês de forma muito dedicada. Eu era muito aplicado e aprendia tudo. Aprendia tudo que era ensinado. Fiquei 8 anos na escola aprendendo inglês. Eu saí sem saber falar uma frase. E por quê? Porque cada ano era um conteúdo diferente, eu tinha que aprender, eu aprendia, passava nas provas, passava de ano, mas não tinha revisão espaçada e aquele conhecimento só ficava na memória de curto prazo, que lá os conteúdos são apagados depois de semanas ou meses, e nunca passava para a de longo prazo. Então, o que você precisa saber sobre esse segundo tópico é: a maior dificuldade de aprender qualquer idioma não é aprender. Pois é, aprender é a parte mais fácil. A maior dificuldade de ser fluente em qualquer idioma é reter os conteúdos. Porque se fosse só aprender, é fácil. Cada dia você ia aprendendo um pouquinho e acumulando, um dia você ia ser fluente. Mas não é assim que funciona. A coisa mais importante que você vai fazer para você ser fluente no idioma é não esquecer o aprendido. E isso você faz com revisão espaçada. E o terceiro erro é só para aqueles que querem falar inglês. Porque tem muita gente que aprende inglês só para assistir série, para ouvir podcast, consumir conteúdo, fazer curso, escrever e-mail, passar em prova. Agora, para as pessoas que querem falar inglês, o terceiro erro é não conhecer os sons do inglês, ou seja, os fonemas. De nada adianta você falar inglês com os fonemas do português, porque isso não vai te dar a musculatura bucal necessária para se comunicar bem e muito menos compreender o inglês falado. Afinal, a sua audição é um subproduto da sua fala. E afinal das contas, já que você vai aprender inglês, por que não aprender inglês com os fonemas do inglês? Eu mesmo era professor de inglês nas maiores franquias do Brasil e falava inglês com os sons do português. Quando eu fui morar nos Estados Unidos com 19 anos, eu não entendia nada. Era para eu ser anfitrião de um restaurante e eles me rebaixaram para a cozinha porque meu inglês não era o suficiente. Eu precisava pedir para a pessoa falar devagar, soletrar ou até escrever. Se eu escrevesse o que ela estivesse falando ali, eu era capaz até de explicar as regras gramaticais subjacentes a cada frase, que é comparativo, que é superlativo, que é modal, que é lexical, que blá. Entretanto, eu não conseguia me comunicar na fala, porque eu falava inglês com os sons do português. E isso te impede de ter uma boa comunicação oral e muito mais ainda de te entender o inglês falado. Então, hoje, no dia 13 de outubro, que é o dia do inglês e da falha, eu vou te dar um conselho. Não fique triste, até porque a tristeza não leva ninguém à fluência. Saiba que menos de 1% das pessoas seguem em linha reta. Todo mundo, em algum momento na vida adulta, tem que parar, tem algum imprevisto e acaba deixando o inglês de lado. E aí eu te dou uma dica bônus. Se isso acontecer com você, de você começar o inglês, mas por qualquer motivo tiver que parar o seu inglês, não pare, reduza a frequência. Por quê? Quando você para, você esquece, a sua memória começa a apagar os conteúdos. O ideal é que você nunca pare, mas o ideal, é utópico. Na realidade, na prática, a teoria é outra. Então, reduza a frequência. Se faz 2 vezes por semana, passa para uma. Se faz 1 vez por semana, passa para 1 vez a cada 15 dias. Se você não consegue nem 1 vez a cada 15 dias, 1 vez no mês, tira lá um período da manhã para estudar e revisar. Eu, por exemplo, meu alemão não é fluente, eu ainda estudo alemão. E neste exato momento, as aulas de alemão estão paradas. E aí, o que eu faço? Eu fico ouvindo os áudios e praticando, articulando os conteúdos que eu já aprendi dos módulos e lições passadas. Dessa forma, eu não esqueço o que eu aprendi e quando eu retomar as aulas de alemão, eu volto exatamente de onde eu parei, sem nenhum prejuízo pedagógico. Resumindo os 3 erros. Não praticar a fala, a motricidade, os movimentos bucais, a musculatura. 2, não fazer revisão espaçada para evitar o esquecimento, a curva do esquecimento. E 3, não praticar os sons do inglês. Já sabe, se você precisar parar o inglês, não pare, reduza a frequência e foque em revisar o que você já sabe para você não esquecer esses conteúdos.